Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Então, depois de uma semana, né, de descanso para a grande maioria, a gente retorna, iniciando o nosso terceiro bimestre, né, nas nossas aulas remotas, e iniciamos, tá, uma outra unidade temática dentro das ciências no nono ano, que é a vida e evolução, tá? Então, a gente vai estudar o nosso objetivo objeto de conhecimento é a hereditariedade, tá? Então a gente vai entender o que se estuda na hereditariedade. A palavra, gente, ela já nos demonstra que está relacionado à herança, né? Então, essa é uma área das ciências que nos ensina, gente, como ocorre a transmissão das características biológicas de geração a geração. Como que eu herdo as características dos meus pais, dos meus avós, através, gente, do nosso material genético. Tá? A gente já falou em outras aulas nossas que dentro da célula tem uma estrutura chamada o núcleo. Dentro do núcleo, gente, tem o nosso material genético, que a gente chama de DNA, tá? Então, gente, chamamos de ancestrais as gerações que vieram antes. Ou seja, nós somos descendentes, nós herdamos características dos nossos ancestrais. E a gente herda essas características através do material genético, através do DNA. Como a gente pode ver aqui na imagem, ó, tem uma célula eucarionte, nós, seres humanos, temos célula eucarionte, uma célula complexa, né? Dentro da célula tem um núcleo e dentro do núcleo tem o nosso material genético, tá, gente? Chamado de DNA. Então, vamos lá, gente. Vamos entender o que é DNA e o que é cromossomos, tá? Então, as principais características de uma célula é o seu material genético, que fica no interior do núcleo. Gente, o que é cromossomos? O cromossomo nada mais é... Vamos ver aqui a imagem que vocês vão entender melhor. O que é o cromossomo? Olha só, nós temos o nosso DNA, tá, gente? O DNA, ele vai se enrolar a proteínas chamadas histonas, são uma proteína específica lá dentro do núcleo da célula, e ele vai se transformar numa estrutura que a gente chama de cromatina. Essa cromatina, gente, ela vai se condensar lá dentro do núcleo da célula e vai formar uma estrutura chamada cromossomos. Pronto, então cromossomos, cromatina, DNA é tudo a mesma coisa, apenas de formatos diferentes. E é essa estrutura que carrega as nossas características. E a partir de uma divisão celular, gente, a gente herda essas características dos nossos pais através dos gametas. Gameta feminino, tá? Ovócito e gameta masculino, espermatozoide. Através desses gametas, a gente recebe esse material genético dos nossos pais. E por isso que a gente tem o nosso conjunto cromossômico com as nossas características que a gente herdou dos nossos ancestrais, tá? Então, só para vocês entenderem. Gente, como que ocorre a divisão celular? Mas existem dois tipos de divisão celular, tá? A mitose, tá? Que é uma divisão celular que acontece na nossa célula somática, nas células que formam o nosso corpo. Uma célula vai se dividir em duas. Igual, tá, gente? Idêntica, com o mesmo número de cromossomos e o mesmo material genético. Pronto, quantos cromossomos nós temos? Nós, seres humanos, nós temos um conjunto cromossomos de 46 cromossomos. 23 que eu herdei do óvulo da minha mãe e 23 que eu herdei do espermatozoide do meu pai. A união do óvulo com o espermatozoide, vocês já estudaram lá no 8º ano, formou então o meu organismo, o meu ser, tá? E ali se forma um indivíduo com 46 cromossomos, porque eu herdei 23 do meu pai e 23 da minha mãe, tá? Então a mitose, agora, gente, ela começa a ocorrer ali, depois que ocorreu o encontro do espermatozoide do óvulo, a mitose vai começar a ocorrer ali e vai começar a formar um novo indivíduo, tá? Então a mitose é uma divisão celular que ocorre nas nossas células que formam o nosso corpo, que formam os nossos órgãos, que formam o nosso tecido, tá? Já a meiose, gente, é uma divisão celular
que acontece só nas células reprodutivas, que é o que eu acabei de falar agora, os nossos gametas. Os gametas, gente, para formar espermatozoide e para formar ovócitos, tá? Ocorre essa divisão celular aqui. Por quê? Porque para formar um espermatozoide, o espermatozoide só pode ter 23 cromossomos, tá? E a mesma coisa o ovócito. O ovócito tem que se formar de uma célula que tem 46 cromossomos, mas que vai se dividir e vai formar uma célula com apenas 23 cromossomos, tá? Então, olha a diferença de mitose e meiose aqui, tá? Então, meiose é uma divisão celular que vai formar gametas, tá? E aqui vai ter uma redução de número de cromossomos, para que quando o espermatozoide encontrar o ovócito e fecundar, vai formar um indivíduo com 46. Então, por isso que aqui vai reduzir o número de cromossomos para formar essas células, tá, gente? Então, aqui pode ocorrer também nessa divisão celular trocas de pedacinhos do cromossomo do pai trocando um pedacinho de cromossomos com o da mãe, tá? Então, isso possibilita novas características no indivíduo, novas combinações genéticas, tá? E pode vir a aumentar a variabilidade dessa espécie, a aumentar as características deste indivíduo, tá? Então, novamente, mitose, então, tá? Mitose é uma aqui, ó, o meu esqueminha. Forma, tá? O mesmo número de cromossomos, tá? E de uma célula forma duas, com o mesmo número de cromossomos. A célula tinha 46 cromossomos, ela vai primeiro duplicar o seu material genético, depois vai formar duas células com o mesmo número de cromossomos. Já quando eu falo em meiose, só acontece nas células gaméticas, tá? O cromossomos também, o material genético também está duplicado ali, porque para formar uma nova célula, antes ele precisa se duplicar. Então, o material genético vai se duplicar ali, só que daí ele se duplicou. Eu tinha 46, vai dar lá 92 cromossomos. Duplicou, beleza. Agora vai formar 4 células com apenas 23 cromossomos, tá? Então, ocorreu a divisão celular meiose para formar espermatozoides, tá? Então, essa célula vai se duplicar, o material genético vai se duplicar e depois vai formar 4 células com apenas 23 cromossomos, tá? Isso acontece, então, nos nossos gametas. Muito importante, gente, isso aqui vocês já devem ter visto ano passado também, algum momento, mitose e meiose, que é a divisão celular das nossas células. Tá? Isso aqui é muito importante para entender também a questão da genética e do material genético, para entender como que forma as novas características, tá? Agora, gente, a gente vai entender alguns conceitos sobre genética, alguns conceitos sobre hereditariedade, tá? O primeiro conceito é o cariótipo. O que é cariótipo? Cariótipo é o que eu falei para vocês, é o conjunto de cromossomos. Qual é o cariótipo humano? 46 cromossomos. Nós temos 46 cromossomos, tá? Na espécie humana, então, a gente encontra os 46, 23 do pai e 23 da mãe, tá? Na verdade, a gente tem 23 pares, que são chamados de cromossomos autossomos, que são cromossomos, tá? Que são muito semelhantes, tá? Que são chamados de cromossomos homólogos, que são semelhantes, um veio do meu pai e um veio da minha mãe, muito semelhantes. E um par de cromossomo a gente chama de cromossomo sexual, tá? No cromossomo sexual, do homem é XY, da mulher é XX. Por isso, gente, que um par dos 23 é o sexual e eles são diferentes um do outro. Eles carregam um conjunto de características diferentes comparados aos cromossomos autossomos, tá? Eu vou receber um cromossomo do meu pai e um cromossomo da minha mãe, mas com características, tá? Iguais. Iguais, eu quero dizer assim, né? Eu vou carregar um conjunto de informações do meu pai e um conjunto de informações da minha mãe, tá? Aqui vai trazer uma característica da cor do olho do meu pai. No cromossomo da minha mãe também vai trazer uma característica para a cor do meu olho, tá? Então, a informação genética, tá, do pai e da mãe são iguais. Claro que o meu pai pode mandar um genótipo para a cor do meu olho azul e da minha mãe o olho castanho, né? Mas eu quero dizer que traz a mesma composição de características. Já nos sexuais, não. Tá? Isso é o que difere dos 46 cromossomos, certo? Quando a gente fala em cariótipo humano, aqui tem um exemplozinho didático, né, dos nossos cromossomos, tá? Então, eu tenho cromossomo 1, cromossomo 2, cromossomo 3, cromossomo 4, 5, ó.
um que veio do meu pai, um que veio da minha mãe, um que veio do meu pai, um que veio da minha mãe, e assim por diante. E aqui no final, o cromossomo sexual. Analisando esse cariótipo aqui, é o conjunto cromossomo de um homem, porque é XY. Se fosse de uma mulher, seria XX. Ok, pessoal? Passando para o meu próximo cromossomo, meu próximo slide, perdão, a gente vai entender agora o que é genes. Gente, o que é genes? Os genes é um pedacinho do meu DNA, um pedacinho lá do meu material genético que é responsável por uma característica minha, tá? Então, eles estão dentro dos nossos cromossomos e representam uma unidade fundamental da hereditariedade, ou seja, ele representa uma característica minha, tá, gente? E o local onde esse genes está se chama locus gênico. A gente já vai ver ali numa imagem, vocês vão entender melhor, tá? Os genes, então, estão associados às nossas características, como eu acabei de falar, tá? E ocupam o mesmo locus em cromossomos homólogos. Foi o que eu falei antes, ó. Cromossomo do pai e cromossomo da mãe. O genezinho responsável pela cor do olho está no mesmo lugar do outro cromossomo do meu pai, que traz a informação da cor do olho também. Tá? Então, os genes estão associados à mesma característica e ocupam o mesmo locus em cromossomos homólogos, cromossomo do meu pai e cromossomo da minha mãe, chamados de genes alelos. Gene do meu pai e gene da minha mãe, genes alelos. Tá? Cada gene é formado, então, por um fragmento do DNA, como eu falei, e a informação toda genética, tá, de um organismo, a informação genética da nossa espécie, a gente chama isso de genoma, certo? Vamos entender o que eu acabei de falar aqui. Olha só, gente, então aqui está o núcleo, aqui está o cromossomo normalzinho, não está duplicado, né? E eu estiquei e puxei esse cromossomo, porque ele está todo espiralizado, eu encontrei o DNA, tá, gente? E cada pedacinho, então, do DNA, eu chamo isso de gene. Aqui, gente, olha aqui a imagem, ó. Isso aqui é um cromossomo, tá? Então, eu tenho um parzinho de cromossomos aqui, um que veio do meu pai, um que veio da minha mãe. Esse risquinho aqui, ó, em rosinha, né? Um rosinha mais forte, tá, gente? É o gene, tá? Então, eu tenho o gene B, Bzão, pro meu pai, vamos dizer que esse cromossomo seja do meu pai, e eu tenho um Bzinho pro gene do cromossomo da minha mãe. Então, gente, e essa corzinha rosa que está aparecendo aqui no cromossomo, isso aqui são genes, tá? Então, genezinho é um pedacinho lá do meu cromossomo, tá? Genes. Aonde ele está no meu cromossomo, eu chamo de locus gênico. E como eu tenho um do cromossomo do meu pai e um do cromossomo da minha mãe, eu chamo isso de genes alelos, tá? Alelos. Um do meu pai e um da minha mãe, certo? Gravem isso, cromossomos homólogos é cromossomos parecidos, um que veio aqui do meu pai e um que veio da minha mãe. Lá no meu cromossomo, eu tenho o meu gene, tá, gente? Que representa um fragmento lá do meu cromossomo e que é responsável por uma característica. Esse gene, gente, ocupa um local no cromossomo, a gente chama de locus gênico, tá? E como esse gene do meu pai e da minha mãe estão apresentando a mesma característica, eu chamo isso de genes alelos, tá? Continuando. Agora, gente, o que a gente vai ter para vocês continuarem a genética e conseguirem entender? Tem mais conceitos que vocês precisam entender sobre a herança genética, como eu herdei as características dos meus pais, tá? Além do cariótipo que a gente viu, além do genoma, tá, gente? A gente também precisa conhecer outros conceitos da genética, que é genótipo, fenótipo, heterozigoto, homozigoto, a característica dominante, recessivo, cromossomo, são conceitos muito importantes dentro da genética e que a gente precisa conhecer. Então, a atividade da semana, tá? É vocês copiarem o conteúdo dos slides, tá? E vocês fazerem um mapa mental. Gente, esse conteúdo vai ser para primeira semana, tá? É vocês fazerem, copiarem o conteúdo dos slides e vocês fazerem um mapa mental, tá? Vocês vão escrever no meio do mapa conceitos genéticos e vocês vão fazer um mapa mental com todos esses conceitos. Tem no livro didático e também tem na internet para vocês pesquisarem. Na semana que vem eu retorno fazendo a explicação desses conceitos, para depois a gente conseguir fazer cruzamento genético e entender como a gente herda certas características dos nossos ancestrais.
ok? Um beijão a todos. Dúvidas, me chamem no privado, tá? E continuamos firmes nas nossas aulas remotas. Beijão para vocês, tá, pessoal? Fiquem com Deus. Dúvidas é só chamar.